falei sobre quando Deus diz não, e usei a história do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, o espinho na carne. Quando Deus disse não para o apóstolo Paulo, o que nós podemos aprender? Hoje vou falar sobre quando Deus diz não, e aí vou usar o caso de Jesus, o exemplo de Jesus, quando Deus disse não a Jesus no Getsemane. Semana que vem vou falar sobre quando Deus diz sim. É muito melhor pregar e ouvir sobre quando Deus diz sim do que quando Deus diz não. Mas essa é uma realidade da Escritura e da nossa vida, quando Deus diz não. Então eu vou projetar alguns textos bíblicos aí para nós lermos todos juntos a leitura bíblica, e desses textos nós vamos tirar as nossas lições e aplicações para a nossa vida. Mateus capítulo 26. Mateus 26, do verso 36 até o 46. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou me acompanhar aqui na leitura. Inclusive, se vamos ler todos juntos, que aí você fica mais ligado, né? Vamos ler todos juntos? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Agora, calma, agora Lucas, que é a outra versão da mesma história, Lucas acrescenta algo. Lucas era médico e Lucas acrescenta um detalhe muito importante, por isso que nós vamos ler Lucas 22, do 40 ao 42. Vamos lá? Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas era médico e fez essa observação do sangue de Jesus, das gotas. Vamos lá. Esse texto aqui eu tirei da Wikipédia, de um médico que explica quando Jesus suou sangue. Então eu vou ler aqui essa explicação deles e depois nós vamos ler outros textos. Diz assim: o suar sangue, essa reação é produzida diante de condições excepcionais, chama hematidrose. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. A tensão extrema
com contrações musculares localizadas, produzem um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo. Esse é um fenômeno que aconteceu com Jesus, e um médico explica: uma profunda emoção, uma violenta emoção, um grande medo, produz isso daí, esse fenômeno raro que aconteceu no corpo de Jesus. Continua. Em Hebreus diz o seguinte, vamos lá: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Próximo. Hebreus 5:7. Vamos lá. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Amém. Agora eu vou tirar as lições. O que nós aprendemos de todos esses textos bíblicos que nós lemos aí? Quais são as aplicações que eu quero fazer dessas verdades para nós? Getsemane quer dizer lugar de prensa, lugar de esmagamento. Era onde as azeitonas eram esmagadas para gerar o azeite. Naquele lugar ali Jesus foi esmagado. Aquele foi o dia que Jesus sofreu muito. Eu acho que o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, aquele início que começa Jesus no Getsemane é muito bonito e mostra Jesus nessa angústia, nessa perturbação, nesse sofrimento, antevendo a dor que ele iria suportar. E Jesus não está com medo apenas das dores físicas. Jesus vai carregar sobre si o pecado do mundo inteiro. Jesus vai carregar sobre si a ira de Deus sobre si. Então é uma carga muito pesada. Até no filme, lá não está na Bíblia, mas no filme do Mel Gibson, o diabo aparece do lado dele e fica falando para ele assim: você acha que um homem pode carregar um fardo desse? É impossível. É impossível um homem suportar tudo isso. E no filme mostra Jesus lutando em oração, com essa perspectiva, com os próprios temores dele, e a partir daí eu vou tirar algumas verdades para nós. Quando Deus diz não, na igreja a gente só gosta de ouvir coisas boas. Eu conheci um pastor que dizia assim: na igreja só conta coisa boa, só testemunho de vitória, só alegria. Coisa ruim fica do lado de fora da igreja, né? Tem pastor que fala isso: na igreja é só para falar de coisa boa. Fica falando de tragédia, de sofrimento, de fraqueza. Na igreja não pode falar isso. Não é mentira. Porque a nossa vida não é só vitória, não é só alegria. Essa semana nós vimos quando Deus diz não. Estivemos lá no funeral do menino Juan, 7 anos de idade. Eu orei aqui pelo pai dele um dia, eu clamei a Deus aqui. O pai dele esteve aqui, todas as igrejas de Botucatu orando para Deus curar o menino. Filho único, família que serve a Deus, e oramos e clamamos a Deus, e todos nós estivemos lá chorando, lá no funeral, no caixãozinho daquele menino lá, e oramos e clamamos: Deus, cura! E Deus não curou, e Deus não quis curar. E junto com isso nós fazemos outras orações, e parecidas com essas, que Deus diz não. E a gente tem que saber disso, a Bíblia fala disso, a Bíblia fala de vários momentos de sofrimento. Então, primeira lição de todos esses textos que eu li aqui, primeira, está aí, ó: todos podem ficar angustiados, todos. Se Jesus ficou angustiado, se Jesus ficou com angústia de morte, mortal, se Jesus ficou apavorado, diz lá, aterrorizado, o texto bíblico diz, diante da perspectiva de carregar o fardo do mundo inteiro, de carregar sobre si a justa e santa ira de Deus, de ver sobre ele cair a ira do eterno santo Deus sobre ele, e dali ele se afastar da trindade, ele ser rompido por causa do nosso pecado na cruz. Se Jesus ficou angustiado, todo mundo pode ficar angustiado. Todos nós, você, eu, todos nós enfrentamos medos,
perturbações, terrores, desânimos, tristezas, abatimento, todo mundo pode. Então não é errado. Eu já conheci alguns crentes que eles acham que não, a vida tem que ser só a alegria. Se eu não estou bem, eu tenho que falar que eu estou bem. Eu já ouvi gente falando assim, não estou bem, mas eu tenho que falar que eu estou bem. Mas se você não está bem, você não está bem. Se você não está alegre, você não está alegre. Diante de Deus você não pode interpretar, nem disfarçar, nem fingir. Diante de Deus você tem que ser e mostrar quem você é e como você está. Talvez você está aqui angustiado. E você não pode fingir. Você não pode demonstrar diante de Deus. Deus vê o seu coração. E às vezes tem gente que serve a Deus e se sente culpado porque está passando por momentos difíceis, de angústias, de tristeza e de coisas assim. Há muita gente hoje lutando com a depressão, que o pessoal diz que é o mal do século. E muito crente sofre duas vezes, sofre com a depressão e sofre com a culpa de estar deprimido. Um dia eu li na revista Ultimato, uma revista só sobre depressão, e eu falei, essa revista está muito sentida, né? Dolorosa. No final, o editor da Ultimato, Elben Len César, diz assim, eu passei um período de depressão, que com fé, com oração, com remédio, eu superei. Quando eu li aquilo, eu falei assim, Elben Len César deve ser o homem mais santo que eu conheço. Um dos homens mais crentes que eu conheço é o Elben, já está idoso. Se o Elben enfrenta depressão, imagine eu, que não sou nem 10% da fé daquele homem. Então, assim, todo mundo enfrenta angústia. Esse mundo é um mundo caído, é um mundo cheio de pecado, é um mundo cheio de sofrimento, de tragédias, de anomalias, de desordens. É um mundo onde jaz o maligno, onde gente boa experimenta coisa ruim e gente ruim experimenta coisa boa. Esse é o mundo que a gente vive. Agora, Jesus, diante daquela tarefa extraordinária, ficou aterrorizado. Você também, diante da morte, diante do sofrimento, diante de uma perspectiva assim, todo mundo experimenta e passa por isso. Um dos pastores mais influentes do mundo hoje é o Rick Warren. Rick Warren escreveu o livro Uma Igreja com Propósitos e escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Esse livro Uma Vida com Propósito deve ser o livro que mais vendeu na história. Ganhou até do Peregrino. Vendeu assim um mês milhões de exemplares. Rick Warren é o pastor mais influente dos Estados Unidos. E o Rick Warren no ano passado tinha um filho. Tinham problemas psicológicos e psiquiátricos, desde o nascimento. E no ano passado o filho do Rick Warren se suicidou. E a esposa do Rick Warren deu uma entrevista esse mês, falando da dor, da tristeza que ela sente. E ela dizia o seguinte, eu fui criado, meu pai era pastor, fui criado na minha casa, só se falava de alegria e coisa boa. A gente não foi preparado para lidar com a tragédia, com a dor. E ela falando como Deus tem sustentado ela diante de uma tragédia tão terrível no lar de um dos pastores mais consagrados e mais influentes hoje do mundo, uma tragédia dessa. Então ela diz, e ninguém venha querer que eu fique boa antes da hora, porque é Deus quem está me curando, é Deus quem está me fortalecendo. E eu sei a dor e o luto que eu estou carregando. Então, assim, todo mundo fica angustiado, irmãos. Todo mundo fica angustiado. Eu atendo várias pessoas que chegam para mim, ficam envergonhadas de falar, pastor, eu estou indo no psiquiatra. Tem gente que fica com vergonha de falar. Conversei com um pastor há pouco tempo, ele disse, olha, eu não estava conseguindo dormir. E aí o médico falou para mim, pastor, é melhor o senhor tomar esse remédio para dormir. Eu falei, não, eu sou pastor, não vou tomar remédio para dormir não. Aí eu falei, então você vai ficar insônia aí com os olhão esbugalhados, cansado o dia todo, você escolhe. Ou toma o remédio ou fica sem dormir. Aí ele falou para mim, rapaz, comecei a tomar o remédio e estou dormindo bem agora. Porque somos humanos, somos caídos. Todos podem experimentar angústias. Todos nós. E a gente tem que saber disso. Nós não somos anjos,
nem somos de ferros, somos seres humanos, que ainda habitamos num corpo de morte. Vamos receber o corpo incorruptível, mas ainda estamos no corpo corruptível. Todos podem. Segundo, todos precisam de bons amigos. Jesus tinha os 12, melhor 11, que um traiu. Dos 11, Jesus sobe com eles e fala assim: vocês ficam aqui, agora 3, vamos comigo. Ele levou 3 para aquele momento principal, naquele momento de angústia. Jesus chama os 3, são os 3 mais próximos, mais íntimos. Por que Jesus tem esses 3? Porque eram os 3 que tinham maior intimidade com Jesus. Pedro, Tiago e João, eram os 3 que andavam com Jesus, que tinham a mesma sintonia, o mesmo espírito de Jesus. Naquela hora de angústia, Jesus chama eles para orar e diz assim: vigiem comigo, orem comigo. Eles falham, né? Porque Jesus vai para lá, fica orando, quando volta, eles estão dormindo. Jesus chama, acorda eles, vai, ora e volta, eles estão dormindo. Jesus vai, ora, acorda eles 3 vezes. Jesus fala: não tem jeito. Na hora de angústia que Jesus está passando, ele precisa de amigos, de gente para orar com ele, de gente para estar do lado dele, de gente para apoiá-lo, porque ele estava precisando. Se Jesus precisou, imagine você. Imagine você. Por isso que é uma ilusão, um engano, essa história de que alguém pode servir a Deus sozinho, isolado. Isso é mentira. Isso é mentira. Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Isso você tem que decorar. Eu podia fazer um banner aqui, né? Ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Podia colocar ali na entrada. Porque tem muita gente que frequenta a igreja, mas não cria amizade, não cria vínculos, não cria aqui comunhão. E eu vou lhe dizer, na hora da angústia, na hora da perda, da dor, da aflição, você vai precisar de gente boa de Deus do seu lado. E quando eu acompanho muita gente que enfrentou lutas, perdas horríveis, o que muitos dizem? Ah, se não fosse os irmãos. Ah, se os irmãos da igreja não estivessem comigo, eu não teria suportado. Ah, se eu não tivesse gente do meu lado orando comigo, chorando comigo, eu não teria vencido essa angústia. Então, amizade com gente de Deus é um investimento que você deveria colocar assim. Eu preciso manter, cultivar, estreitar, aprofundar amizades cristãs, espirituais, não apenas sociais, não apenas festivas, mas profundas, de gente que você pode chorar junto. É ou não é? Quando eu estava no final do seminário, uma crise para passar na monografia, um desespero, e faltava uma semana para se formar. Eu não sei se saiu o resultado, se eu fui aprovado. Aí eu comecei a chorar, e a Cláudia estava do meu lado, eu chorei no ombro dela. Eu falei assim: uma mulher que eu posso chorar do lado, eu posso casar com ela, não posso não? Você tem irmão, você pode chorar com a sua esposa, você pode chorar com o seu esposo, você pode chorar com o seu amigo, você pode chorar com alguém que pode chamar: eu estou precisando chorar diante de Deus. Meu irmão que é pastor também, quando nós morávamos juntos, ele falou assim: nós precisamos nos encontrar para orar e chorar juntos. Precisamos nos encontrar para orar e chorar juntos na presença de Deus. Todos precisam de bons amigos. Às vezes eles falham, mas todos nós precisamos. Jesus precisou. Terceiro, todos podem ser tentados. O texto bíblico lá de Hebreus e o outro lá de Jesus foi tentado. Ele era 100% homem, humano, foi tentado à semelhança de todos nós. Ele foi tentado, só que ele não caiu. Mas naquela hora, Jesus enfrentou o impulso de fugir da responsabilidade. Quase todo homem tem esses impulsos: vou fugir, vou correr, vou sair fora, vou abandonar, vou desistir dessa responsabilidade, eu vou embora, eu vou para outro lugar, eu não quero saber disso aqui não. Jesus tinha naquela hora a possibilidade de dizer: ó Senhor, é muito pesado o fardo, eu não vou. Se ele foi tentado igual a nós, havia a possibilidade, só que ele não caiu. Mas se Jesus foi tentado, você também é tentado.
todos nós somos tentados de várias formas a fugir da luta, da responsabilidade, fugir da integridade, cair no pecado, cair na mentira. Todos nós somos tentados, todos nós. A família, uma das famílias lá que nós ajudamos ali no bairro carente, foi lá levar lá a mãe, está lá com o filho de menina de 3 anos e o filho de 1 ano. Cadê o pai? Fugiu. É o que mais tem lá. Cadê o pai? Foi embora. Não se responsabilizou pelo filho e pela família. Acontece muito. Fugiu, saiu de casa, foi embora, deixou a mulher com os filhos. Deixou aí, saiu fora, não aguentou a pressão, não aguentou, a pessoa escapou. Foge, um foge para o bar, hoje foge para mentira, para adultério, para pornografia. Fugir. Todos podem ser tentados. Por isso que eu pus o texto do pastor Jeremias Pereira no boletim, diz assim, ó: nenhum casamento ou ministério desaba de uma vez. A queda é vagarosa e paulatina. Por favor, coloque os limites para evitar quedas. Viva piedosamente, confesse seus pecados, tenha amigos a quem prestar contas, não guarde pecado secreto, não se engane dizendo a si mesmo que você é forte ou que tem direito a flertar com qualquer pecado. Mantenha intercessores fiéis ao seu redor, cultive a humildade e não tenha piedade de qualquer tipo de soberba, arrogância ou orgulho. Corte-os fora já. Todos podem cair. Jesus experimentou a tentação, mas não pecou. Mas a mulher pode, o jovem, o adolescente, a tentação nos cerca de todos os lados. O pecado tenazmente nos assedia, diz Hebreus. Então está do nosso lado. E na hora da dor, da angústia, da perturbação, da aflição, da provação, a tentação cresce, se agiganta. Na hora que você fica tentado de escapar, de pular, de fugir, essa hora. Então Jesus foi tentado, você também é tentado, eu sou tentado, todos nós podemos ser tentados. Mas a Bíblia diz que ninguém é tentado além das suas próprias forças, que juntamente com ela Deus nos dará o escape. Ou seja, se você é tentado, Deus vai te livrar, Deus vai te fortalecer. Você não precisa cair. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Ela nos cega, mas você não precisa ceder. Você não precisa cair diante do pecado. Jesus não retrocedeu, Jesus perseverou. Todos podem ser tentados. 4º lugar. Todos podem ser aperfeiçoados pelo sofrimento. O texto de Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu e ele aprendeu a obediência. A palavra aperfeiçoado aí, a palavra aperfeiçoado tem o sentido de completo. Jesus foi completo, ou seja, ele foi perfeito em tudo, mas naquela área do sofrimento ele precisava ser completo. Ele precisava ser aperfeiçoado naquela área. Ele já era perfeito, ele já era santo, ele já era justo, mas o sofrimento deu o ensejo para que ele provasse que ele era completo em tudo. Então ele experimentou o sofrimento para dizer, ele é completo, ele passou por tudo, ele foi tentado como nós e sofreu como nós. Ele sentiu a dor do abandono, da traição, a dor física, a dor emocional, a dor espiritual. Ele sentiu toda a dor que alguém pode sentir. Por isso que Hebreus diz que nós temos sumo sacerdote que compadece de nós. Porque ele sentiu a dor. Se qualquer dor que você passou, já passou. Tem uma peça de teatro que chama O Grande Silêncio. Alguém escreveu essa peça e rodou essa peça. Diz que no dia do juízo final, várias pessoas se reúnem lá e diz que Deus está se preparando para julgar todos os povos. É uma ficção, é uma imaginação. E aí diz que um grupo se reúne e fala assim, como é que ele vai nos julgar? Como é que ele vai nos julgar? Ele sempre esteve lá no trono reinando. Ele não sabe da nossa vida, não sabe das nossas dores, não sabe do nosso sofrimento, ele não sabe daquilo que a gente passou aqui na terra, ele não tem direito de nos julgar. Então vamos aqui estabelecer uma defesa contra o Todo-Poderoso. Vamos estabelecer uma defesa. Vamos pegar alguém, vamos escolher alguém para nos representar. Essa pessoa tem que ter algumas características para nos representar diante dele. E aí a peça de teatro diz, primeiro, essa pessoa tem que ser um judeu. Porque não há povo que mais sofreu na história do que judeu. Só na Segunda Guerra foram 6 milhões, mas durante a história foram mortos, assassinados, trucidados de todo tipo. Tem que ser judeu. Segundo, ele tem que nascer, no seu nascimento tem que haver dúvida sobre a sua
filiação, se ele é filho legítimo ou não. Terceiro, ele tem que ter um trabalho pesado, super pesado, o mais pesado de todos. Ele tem que levar esse pesado. Ele tem que ter a morte mais cruel que alguém pode ter. A morte mais humilhante, mais ultrajante, o pior tipo de morte. E o pior tipo de morte que foi inventado na história foi a morte de cruz feita pelos romanos. Aí eles foram traçando o perfil dessa pessoa. Quando terminou, todos pararam e ficaram em silêncio. Eles pararam e em silêncio descobriram: Deus já cumpriu essa sentença. Deus já sofreu essa dor. Deus estava em Cristo Jesus, o judeu que sofreu toda a dor dos seres humanos, Jesus Cristo. Ele foi aperfeiçoado por aquele que sofreu. Não há dor, não há tipos de dor que Jesus não conheça. Não há humilhação, não há decepção, não há afronta física, moral, emocional ou espiritual que Jesus não carregou. Por isso que ele pode solidarizar-se com você. E uma das coisas mais lindas do Novo Testamento é que quando Jesus ressuscita no seu corpo glorificado e ressurreto, o corpo perfeito, e Tomé diz que não vai crer nele, Jesus fala: aqui, Tomé, põe o seu dedo nas marcas dos cravos, dos pregos. O nosso Deus, irmãos, tem cicatrizes de amor. O nosso Deus não se livrou das cicatrizes. Ele é um Deus com cicatrizes. O nosso Deus não é o Deus que vive lá, longe lá no céu, mas é o Deus que se misturou nessa terra, viveu como gente, sofreu, foi humilhado, cuspido, açoitado, desprezado, mais desprezado dentre os homens. Olhamos para ele e não havia beleza nenhuma. Ele foi cuspido, ele foi moído, ele foi traspassado, ele carregou sobre si a ira justa de Deus. Ele foi moído ali na cruz, Jesus Cristo, e quando ele ressuscitou com as cicatrizes, para dizer: o nosso Deus não é aquele bonachão lá no céu, o nosso Deus tem cicatrizes de amor por você e por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele carrega cicatrizes. Você confia num homem que não tem cicatrizes? Esse é o nosso Deus, que carregou sobre si e foi completo por aquele que sofreu. Quinto e último lugar, todos podem ser confortados. Lucas diz que enquanto ele suava sangue, apareceu um anjo do céu que o fortalecia, que o animava, que o encorajava, que o confortava. Na hora da dor, na hora da angústia, saiba disso. Na hora da tristeza, na hora da perturbação, Deus está do nosso lado. O anjo do Senhor está do nosso lado. Deus nos conforta, Deus nos consola, Deus nos anima. E mais agora, nós temos o Espírito Santo encorajador, o Paráclito, o Confortador, que está conosco todos os dias. Então pode ser a crise mais severa que você enfrentar, Deus está com você, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar, o vale vai passar, a angústia vai passar, a dor vai passar, porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco. Não importa o momento, não importa, Deus está conosco. Na linguagem de John Wesley, o grande avivalista, antes de morrer, no leito de morte, antes de morrer, a última palavra dele é: o melhor de tudo. Na hora da morte, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus está conosco. Não importa que tristeza você enfrente, não importa nem o seu sentimento. Mas eu não estou sentindo Deus, eu não estou experimentando Deus, mas Deus está presente. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e meu Deus. Quando Jesus lá na cruz experimentava a dor da separação, quando caiu sobre ele a justiça de Deus e a ira de Deus, e ele clamou e o Pai afastou-se dele, o que Jesus falou? Deus meu, por que me desamparaste? Não importa se o Senhor virou, mas o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Deus. Não importa se eu estou me sentindo desamparado, não importa se eu estou me sentindo sozinho, desolado, se eu estou abandonado, o Senhor é o meu Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter essa experiência. Ele é meu Deus, ou como dizia Jó, na hora da angústia: ainda que tu me mates, eu me apegarei a ti. Ele é o meu Deus, na vida ou na morte. E Paulo diz: porque estou bem certo de que nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Deus ouviu a oração pelo Juan e fez o melhor pelo Juan, levou ele para a glória do Pai, e ele está gozando da excelência e da beleza de Cristo por todos os séculos. Nós choramos por nós, mas não choramos por ele, porque ele já entrou naquele lugar que todos nós almejamos. Esse é o nosso conforto e a nossa esperança. Todos podem ser confortados. Agora a nossa conclusão, irmãos. Conclusão de tudo isso. É essa. Existem dois modos de viver nesse mundo. Existem duas maneiras de viver. Ou você vive para si mesmo, para o seu ego, para fazer a sua vontade, ou você confia e entrega na vontade de Deus. A nossa natureza humana, dentro de nós, você tem aquela rebeldia que você acha que você sabe mais, que você conhece mais, que se você tivesse à frente desse mundo aqui, o mundo seria diferente. Se você tivesse o controle da sua vida seria diferente. Às vezes a gente tem essas percepções, mas por que Deus permite isso? Hoje eu lembrei de uma historinha que eu li quando eu era criança, do Monteiro Lobato, do menino que está lá no pé de jabuticaba, tirando jabuticaba, chupando jabuticaba, e olha e vê lá o pé de melancia, aqueles ramos no chão, né? Aqueles ramos no chão, e vê aquelas melancias grandes, e ele fica ali pensando. Aí ele senta debaixo do pé de jabuticaba e fica pensando: está errado a criação, está errado o mundo. Como pode uma árvore dessa, forte assim, dar uns frutinhos pequenininhos, e essa outra aí, ramos, dá um frutão desse tamanho que é a melancia? Está errado. Ele falou: essa árvore devia dar melancia e o outro devia dar jabuticaba. E ele ficou pensando, e quando ele pensava, ele cochilou. E ele acordou que caiu uma jabuticaba no nariz dele. Aí quando ele acordou, ele falou: imagine se fosse a melancia. E o Monteiro Lobato, nessa historinha, está mostrando para nós: às vezes você acha que você sabe, você acha que está errado, você acha que a coisa não está certa, você acha que se fosse do seu jeito seria melhor. Você acha que você sabe tudo, que você sabe o que é melhor para você, que você decide sua vida, que você tem direitos, que você tem justiça, que você pode fazer do seu jeito, e aí você vai entrando. Esse é o caminho de Adão. Há 3 jardins na Bíblia, isso é um sermão do Éden, os 3 jardins. O jardim do Éden, Adão chegou lá, o fruto estava lá. E Eva, depois Adão chegaram e falou assim: o fruto era bom, era desejável, era para dar entendimento, era para nos fazer iguais a Deus. Eva, depois chegou Adão, e eles pensaram em si mesmo, no seu paladar e na sua elevação, no seu poder, na sua ambição: seremos iguais a Deus. Eles pensaram em si mesmos e desobedeceram e comeram do fruto. E caíram e pecaram, e a morte entrou, e a separação veio, e o mundo foi afetado, porque a partir daí todos nós somos Adão. Todos nós queremos viver do nosso jeito, todos nós queremos satisfazer os nossos apetites, nós vivemos, o nosso Deus é o nosso ego. É o nosso ego, e a gente serve a Deus para Deus satisfazer o nosso ego. Esses dias alguém escreveu assim: o ser humano é igual um carro sem gasolina. Deus é a gasolina. Se não tiver a gasolina, o ser humano não funciona. Imagine, Deus é o acessório da vida. Deus é que precisa estar você para poder ser para frente. Ele fala assim: eu preciso ir para frente, Deus precisa me empurrar, Deus me dá uma bênção. Você ainda está errado. Deus não existe por causa de você, você existe por causa de Deus. Você não está aqui para satisfazer a si mesmo. Adão viveu nessa perspectiva, e o resultado foi morte, separação e tristeza. Agora o segundo jardim, Jesus está no jardim do Getsêmani, e ali ele está sendo tentado. Você vai fazer a sua vontade, vai fazer o que você quer, vai fazer o que você gosta, vai fazer o que é desejável para você.
Ou você vai se submeter à vontade de Deus, vai se render ao plano eterno do Pai, vai se entregar diante dele e dizer: Deus, eu não sei, eu confio na tua vontade, eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e se eu tiver que sofrer, eu sofro porque eu confio no Senhor. Essa é a luta. Todos nós somos Adão. Todos nós vivemos no nosso ego, para nós mesmos. Todos nós acreditamos que eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu sei como dirigir a minha vida. Não dê palpite na minha vida, não fale como eu devo viver, porque eu sei. Esse é o caminho da morte, esse é o caminho do desespero, esse é o caminho desse mundo, que leva as pessoas para a frustração, para o vazio e para a destruição. Agora, o caminho de Jesus: faça-se a tua vontade, ó Deus. Se tiver outro meio, se for possível, mas não era possível. Não tinha outro meio, não tinha outro jeito de nos salvar, não tinha outra solução. Esse é o único caminho, esse é o único jeito. É o Filho se render em amor ao Pai, e o Pai em amor ao Filho, aceitar o sacrifício do Filho, e o Filho levar os nossos pecados, e ele confiou na vontade do Pai. Isaías 53 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ele viu e ele vê você. Valeu a pena eu ter sofrido, eu ter sido morto pelos milhões e bilhões que foram salvos pelo meu sangue derramado. Dois estilos de vida: o de Adão ou de Cristo. Você vive para si mesmo, para o seu ego, para a sua satisfação, ou você vive para Deus? E eu quero dizer, aí há um paradoxo. Há um paradoxo. Se você vive em Adão, quanto mais você satisfaz a si mesmo, mais triste você será. Quanto mais você vive para o seu ego, mais a sua alegria será passageira e efêmera. Agora, se você se entrega para Deus e vive para Deus, aparentemente você vai sofrer, você vai perder, mas o resultado, o fruto, será alegria perene, gozo eterno, satisfação interior, realização existencial, porque você vai conhecer a verdadeira vida. Por isso que Jesus falou: se alguém quer ganhar a sua própria vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. A vida está nisso, em se dar a Deus e àqueles que Deus ama, e a missão de Deus. E a morte está em si mesmo. Por isso que o diabo é diabo, porque ele se ficou no seu ego, centralizou em si mesmo e vive para si mesmo. Por isso que Jesus, no segundo jardim, abriu as portas do terceiro jardim da cidade celestial, morreu e abriu a porta e nos salvou nele, e experimentou a alegria plena, porque ele se deu à vontade do Pai, à vontade do Pai. Um dos escritores que eu gosto muito e tenho lido muito sobre ele, dos seus livros ultimamente, um teólogo e um psicólogo chamado Henry Nouwen, holandês, que foi viver nos Estados Unidos, muito inteligente. O Henry Nouwen dava aula na Universidade de Harvard, a maior universidade do mundo e a melhor do mundo. Discípulo de Jesus Cristo, alcançou o topo na sua profissão, no reconhecimento acadêmico, naquilo ali. Dava aulas na maior universidade do mundo. Mas Henry Nouwen conta que ele se sentia vazio, triste e frustrado. Um discípulo de Jesus. E um dia ele conheceu uma casa, uma espécie de uma comunidade, que cuidava de débeis mentais, pessoas que tinham problemas mentais, de retardamento mental, de deficiência cognitiva. E ele conheceu aquele lugar. E depois de um tempo alguém convidou Henry Nouwen: você não quer vir ajudar aqui? E ele disse que largou Harvard. Largou. E foi morar naquela comunidade de deficientes mentais, para cuidar daqueles rapazes, daquelas moças. Quando ele chegou lá, o pessoal vinha, o pessoal que ele cuidava, que ele servia, diz que ninguém nunca perguntou para ele qual era o título acadêmico, qual o diploma que ele tinha. Ninguém nunca perguntou qual universidade. As pessoas chegavam para ele e falavam assim: ei, me dá um abraço. E ele abraçava aqueles débeis mentais
E ele sentiu o amor fluir. E ele escreve nos livros dele: eu estava lá no topo e estava vazio. Quando eu dei a minha vida para servir e para amar pessoas que não podiam me retribuir do ponto de vista humano, eu me senti pleno, cheio e alegre. Os melhores livros que eu tenho lido ultimamente são do Henry Nouwen. Alguém que deu a vida. E ele diz: agora eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Que foi para isso que Deus me criou e foi para isso que Deus me chamou. Queria perguntar para você hoje aqui, olhe para mim. Você está fazendo a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que a perturbação, o incômodo, a angústia do seu coração não é um sinal que você ainda não entregou, que você ainda não soltou, que você ainda não disse para Deus: Deus, não a minha vontade, mas a tua. Eu estou lutando com o teu chamado, eu estou lutando e o Senhor está me arrastando, mas eu estou resistindo. O Senhor está mandando eu fazer, o Senhor está me chamando, mas eu estou ainda seguro. Quem sabe você anda numa luta existencial, emocional, que você está prendendo a bênção de Deus, e Deus está falando para você assim: entrega, solte, confie em mim, confie na minha vontade, não deixe de fazer as suas assim: eu vou fazer a tua vontade, Pai, eu creio na tua vontade, eu vou fazer o que o Senhor quer para mim, eu vou realizar o teu querer na minha vida, eu vou soltar isso, meu direito, minha justiça, eu vou soltar o meu ego, e eu vou receber a doce, perfeita e completa vontade de Deus. Você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus? Você tem certeza que a sua vida é só isso mesmo? É só trabalhar, comer e dormir, pensar em si mesmo? Você já orou hoje aqui, ou na semana, ou durante o dia, para assim: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é a tua vontade para mim? O que eu tenho feito? O que eu tenho realizado, Senhor? E hoje eu queria chamar você para entregar verdadeiramente a sua vida à vontade de Deus. Está aqui, Senhor, eu entrego, e eu vou relaxar, vou descansar e vou confiar na tua vontade. Essa foi a vitória de Jesus Cristo. Ali ele venceu Adão, ali ele venceu o diabo, ali ele venceu o pecado, ali ele venceu a carne, ali ele venceu o mundo, quando Jesus falou: não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. Eu não sei nada se o Senhor sabe. Eu me entrego à tua vontade, eu confio na tua vontade, eu descanso na tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Você está vivendo para si mesmo? Amanhã começa uma nova semana. Onde está Deus na sua semana? Qual é a vontade de Deus para o seu trabalho, para a sua vida? O que Deus quer de você? Não que você se entregue a Ele simplesmente, livremente. Se entregue para Ele sua vida, sua história, seus sonhos, seus planos, seus direitos, suas justiças próprias. Meu Deus, eu tenho lutado com bobagem. Eu tenho lutado, Senhor, para defender o meu ego. Eu tenho lutado por causa do meu nome, Senhor. Por isso eu tenho sofrido, mas eu quero entregar. Eu quero entregar e confiar que a tua vontade é boa, é perfeita e é completa. Eu quero me alegrar na certeza que o Senhor sabe o que é melhor para mim, que o Senhor tem o melhor para mim. Aleluia. Oh Deus, oh Pai, em nome de Jesus. Se você hoje, com sinceridade de coração, quer dizer: Deus, não a minha, mas a tua vontade, eu quero soltar isso que eu estou segurando, eu quero soltar, quero deixar passar, eu quero deixar o meu nome, o meu ego morrer, ser crucificado na cruz. Eu quero que Cristo e a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Onde você está, com sinceridade de coração, eu quero que você fique em pé e eu vou orar por você.
com sinceridade de coração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fique em pé onde você está e nós vamos orar. O que Deus está pedindo para você, o que Deus está falando. Talvez é um pecado, é um vício, está prendendo você. Você está duvidando. Feche os seus olhos aí, oremos ao Senhor. Ore agora, Jesus. Amado Deus, nosso Pai querido, Pai amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Jesus que suportou tudo naquela cruz por amor, pelo seu grande amor, por sua graça infinda e maravilhosa. Amado Jesus, ensina-nos a viver como o Senhor viveu. Crucifica o nosso ego naquela cruz, meu Pai, o nosso egoísmo. Temos vivido de maneira errada, de maneira distorcida. Temos vivido apenas para nós mesmos. Temos nos apegado a esse mundo e ao nosso nome. Agora, Jesus, nós queremos soltar, abrir a mão, entregar para o Senhor a nossa vida, os nossos planos, o nosso trabalho. Entregar para o Senhor os nossos sonhos, entregar para o Senhor o dia de amanhã, entregar para o Senhor o destino da nossa vida, Senhor, porque nós não sabemos o que é o melhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é o Deus que nós confiamos, ó Pai, o Senhor é o Deus que age em todas as coisas para o nosso bem, Senhor. E nós podemos confiar que o Senhor é o nosso Pai. Por isso entregamos o nosso destino, a nossa história, o nosso futuro, os nossos sonhos. Deus, faça-se a tua vontade em nós. Realiza o teu querer, o teu propósito, o teu desígnio para o qual fomos criados. Realiza em nós, Senhor. Realiza em nós. E crucifica o nosso ego. E dá-nos, a Deus, a plenitude de vida, a plenitude da graça, a plenitude da alegria, que só quem morre para si mesmo pode experimentar a verdadeira vida. Como Jesus experimentou o poder da ressurreição, que cada um aqui experimente o poder da ressurreição, da vida espiritual, da vida cheia de Jesus, do Cristo que vive em mim, como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em nós, por favor, meu Pai, por favor, meu Pai, e liberta-nos dos pecados, dos vícios, das angústias, das preocupações, das ansiedades, liberta-nos dos egoísmos, liberta-nos, ó Pai, e dá-nos a plenitude da liberdade do Filho de Deus, aleluia, da vida no Espírito, da vida livre, leve e solta, da vida que segue o sopro do Espírito, o sopro da graça, o sopro da bênção, o sopro do amor de Deus. Faz isso, meu Pai, faz isso. Em cada irmão aqui, remove o peso, remove o fardo, remove a angústia, remove a perturbação de nós acharmos que somos e sabemos. Tira isso de nós, meu Pai. Que como salmista nós possamos nos aquietar como a criança desmamada no colo da sua mãe. Assim a minha alma para contigo, Senhor. Que a minha alma e a nossa alma possa se aquietar nos teus braços e dizer: eu estou satisfeito em Deus, aleluia, aleluia. Senhor, obrigado, obrigado, porque nós podemos confiar no Senhor. Obrigado porque a tua vontade é plena, é completa e é maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dormir em paz, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, por causa desses irmãos e irmãs que estão em pé orando e entregando ao Senhor a sua vida. Louvado seja o teu nome. Espírito Santo, age em cada coração aqui,
revela e fala com cada um, e dá aquela alegria espiritual que o mundo não dá, e dá aquela paz que o mundo não conhece, aquela paz que só quem morreu para o mundo conhece, aquela paz que só Jesus pode dar, aquela paz que excede todo entendimento, aquela alegria que vem do trono da glória, que encha cada coração aqui em nome dele eu te peço, para a glória dele. Obrigado, Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome, aleluia, 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 louvado seja o teu nome, Senhor, por causa do seu grande amor e do seu sacrifício, nós te agradecemos, em nome dele, amém, amém, amém. Podem sentar, vamos cantar.